Você já percebeu que nesse friozinho a fome aumenta? Pois é, mas não dá para descuidar da alimentação, mas pode deixar que a gente dá a dica de alimentos gostosos e também saudáveis. O pinhão, por exemplo, é uma semente da araucária, muito comum na Serra Catarinense, que é rica em propriedades nutricionais. E é uma notícia boa, né? Porque além de fresquinho e barato, o pinhão é um alimento nutritivo. Para explicar melhor, eu converso com a nutricionista Camila Laís Amaral, que já está aqui. Boa tarde, Camila. Olá, boa tarde, Sabrina. Trouxe também algumas mostrinhas de pinhão pra gente, né? O que a gente tem aqui? Aqui é o pinhão in natura, cru, né? Aqui o pinhão cozido, que a gente costuma tradicionalmente consumir. É a forma mais consumida. A forma mais consumida é o pinhão cozido. E aqui eu trouxe um prato que pode ser feito com o pinhão. O pinhão é uma semente muito versátil, né? Eu conheço pessoas que consomem o pinhão com sal, outras com doce de leite, né? Um pouquinho mais gordinho. Mas assim, ele pode ser consumido tanto em pratos doces como salgado. Porque o pinhão ele tem um sabor neutro, né? E ele é uma fonte de carboidrato complexo. Então, isso que é interessante. O pinhão é uma semente muito rica em amido resistente, que é um potente combustível para bactérias saudáveis, né? Bactérias boas da nossa microbiota intestinal. Então, por isso que ele é tão interessante. Que também ele é muito calórico, é verdade? Então, o problema da questão da caloria é a quantidade que se consome, né? Então, o pinhão, ele é quase que nem pipoca, né? Senta na frente da TV e acaba exagerando. É impossível comer um só. A gente vai comendo e é difícil de parar. Isso, é esse que é o problema. Então, assim, a caloria é relativa, né? Depende do quanto se consome. Não tem uma recomendação do quanto é ideal para comer pinhão. Realmente não tem. Ele é uma fonte de carboidrato, ele pode ser agregado numa refeição como fonte de carboidrato, assim como o arroz, a batata, né? Como uma fonte de carboidrato e sempre pensar numa fonte proteica também, né? Mas o interessante do pinhão é esse alto teor de fibra, até mais do que o arroz integral. Olha, comparado. Coisa boa. É bom Exatamente. Saber que os alimentos bons fazem bem. E, Camila, muita gente compara ele com arroz integral. Uhum. Qual é a semelhança? Na verdade, assim como o arroz integral, também é uma fonte de carboidrato complexo, né, como eu comentei contigo. E, além disso, ele tem o teor de amido resistente, que é esse combustível para bactérias benéficas do intestino, como eu comentei contigo. Agora, o arroz integral, ele acaba 100 gramas de arroz integral, se for pegar a mesma quantidade, 100 gramas de pinhão, ele acaba tendo um teor menor ainda de carboidrato e de fibras do que o pinhão. Por exemplo, 100 gramas de pinhão tem aproximadamente 15, 16 gramas de fibra. E o arroz integral, em 100 gramas, tem em torno de 2 a 3 gramas. Então, o pinhão é uma excelente fonte de fibras. E, Camila, tu falou que não tem uma quantidade, mas tem uma quantidade máxima que é bom não ultrapassar, que daí já não é bom, porque qualquer excesso também não é legal, né? Exato. É bem isso que tu falou, né? Nenhum excesso, nem de pinhão, nem de nenhum outro alimento é interessante. Então, como eu comentei, é interessante que o pinhão ele seja a fonte de carboidrato, né? Lembrando que uma refeição completa e saudável, ela tem o carboidrato, a proteína e o lipídio, que muitas vezes já está inserido nas carnes, né? No próprio ovo. Então, assim, o pinhão, ele pode agregar em pratos, aqui como eu trouxe a farofa, né? Que a farofa é uma farinha, é uma fonte de carboidrato, então ele agregou um valor a esse prato. Aqui eu coloquei também alguns legumes, né? Só que assim, não existe uma quantidade para cada pessoa. Depende da dieta, depende do plano alimentar de cada um, né? Da questão de calorias, do metabolismo de cada um. Então, não tem nada... Enquanto a Camila fala o que tem nessa farofinha, aqui eu vou provar um pouquinho. Camila, o que tu colocou aqui? Então, essa farofa, ela tem alguns legumes. Ela tem a abobrinha verde, a cenoura, coloquei cebola também, a alho. Ela tá bem temperadinha. Acrescentei também um pouquinho de açafrão. Também o açafrão é um tempero excelente, tem propriedades anti-inflamatórias. E aí a farofa de milho, né? No caso a farinha de milho, que é o biju. E acrescentei o pinhão. O que tu achou? Uma delícia, porque o pinhão dá uma crocância. Isso, uma delícia. É uma boa ideia. Tá bem fazer uma temperadinha, com uma pimentinha. Agora no feriadinho, fazer uma farofinha com pinhão. Me diz uma coisa, crianças também podem consumir? Ou tem alguma restrição? Com certeza, não tem restrição. Inclusive, por conta dessas propriedades, inclusive até compostos fenólicos, né, que têm atividade antioxidante,
é bem interessante que seja consumido, né? A gente tem essa sorte de ter o pinhão aqui pertinho da gente, né? Com certeza. A gente tem a festa do pinhão rolando lá na Serra, em Lages, e tem pinhão é entreveiro de pinhão, paçoca de pinhão, bolo de pinhão. Exatamente. Essa daqui é uma receita mais Essa light. aqui Ela é mais vegana, light. sem glúten, sem lactose. E é uma excelente opção para tornar o entreveiro e a paçoca de pinhão um pouquinho mais saudável, que vai bacon, linguiças, né? Então, essa farofa é uma opção bem interessante para consumir o pinhão. E Camila, só tem que cuidar, quem gosta de comer ele cozidinho, com a quantidade de sal, né? Exatamente. Porque vai comendo e aí tá consumindo sal demais. Exatamente. Também é bom atentar ao conteúdo de sal por conta do sódio, né? Do aumento da pressão e enfim, né? Mas fora isso, tá super recomendado, né? Aproveitar essa delícia do inverno que a gente tem aqui pertinho da gente. Me diz uma coisa, uma última dúvida. Claro. Consumir ele no café da manhã é uma boa? Não tem problema. Como eu te falei, como fonte de carboidrato, por exemplo, assim, ao invés do pão, por exemplo, o pão na hora do café, o arroz na hora do almoço, a própria batata, essas fontes de carboidrato, o interessante é consumir uma fonte ou então um pouquinho. Aí tem que substituir. Exato, substituir, porque senão acaba tendo um conteúdo muito alto de carboidrato, né? Aí é bom fazer uma atividade física depois. Fazer uma atividade física, exatamente. Acrescentar também uma proteína, né? Quem sabe uma carne seca. Até nessa farofa ficaria legal também. Colocar uma carne seca, desfiadinha, fica bem interessante. Tá certo, que delícia. É bom saber que o pinhão faz bem, tá liberadíssimo para o consumo. Tá aqui uma boa dica, uma farofinha de pinhão, coisa boa. Camila, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Uma ótima dica pra gente.